Olá, meus amores, bem-vindos de volta. Você está assistindo gravado, está assistindo ao vivo, não importa, espaço-tempo não existe aqui. Semana passada eu não consegui fazer a live e foram por motivos nobres, assim, eu estou num processo aqui de meditação, de trazer na consciência muita informação. Olá, Adriana! Bem-vinda! E eu respeito muito esses momentos, né? E aí eu não gosto de fazer nada corrido, né? Ai, corre, vai lá e senta e faz live. Essa, pelo menos até agora, não é a minha pegada. Eu gosto de trazer um estado de muita consciência para vocês. Porque é para além de conteúdo, eu gosto de tocar no coração e na mente de vocês. Para que faça sentido, para que vá uma informação bem pura para vocês. Então é importante para mim, é importante para vocês que assistem e estão me acompanhando, né? Todas essas lives, os conteúdos, esses momentos de retirada estratégica, né? Para quem não me conhece, eu estou Cristiane Monteiro, eu sou economista de formação. Me especializei na parte com foco mais, né, na psicologia do dinheiro, dos negócios, na constelação organizacional. Eu tenho uma grande paixão e a filosofia por trás de tudo isso é um curso em milagres, né? Que é um livro lindo que vai trazendo muita consciência pra gente. Tava até no retiro. Olá, Gley! Bem-vindos! E só pra vocês irem se situando o que eu tô... Oi, Lu, lindona! Ó, vamos... Chegou, né? Vamos marcar sua constelação, tá? Aí dos seus negócios. Me manda um oi aqui no zap. Oi, Mê! Então... E eu fui enveredando, né, pra esse lugar dos negócios, das finanças, mas com um olhar muito, apesar de economista, né? Com um olhar muito diferenciado. E para começar, como sempre, eu queria saber se a galera aí que assistiu a última live... Oi, lindona, saudade, tu, quando estiver por Sampa, me avisa. Se vocês conseguiram refletir sobre a última live, né? Sobre o adultecer, sobre tomar consciência de que tudo que a gente vive, se a gente olha com os olhos de sabedoria, a gente percebe ali o joguinho que está acontecendo, inclusive para nossa cura também. Não foi assunto que a gente tocou muito na última live? Beijo, Lu. Não esquece de mandar o zap, tá? E aí, quando eu olho com um olhar de sabedoria, sacando o que tá rolando, por que esse trauma me trouxe de benefício do ponto de vista de crescimento, tá? Ao invés de ficar girando naquela ciranda de dor, drama, trauma e afins. Quem conseguiu olhar para isso? Porque também olhar e se comprometer em olhar é adultecer, é amadurecer. E é para além. Muito, Lu, muito. E esse olhar de maturidade... é um olhar para além dessa maturidade que as pessoas no mundo aqui em Gaia pregam. É para além, é se comprometer com o seu processo. Terapeuta não faz milagre, psicólogo não faz milagre, médico não faz milagre, ninguém faz milagre na sua vida. Você, com a sua fonte, e você se responsabilizando pelo seu processo, que seus milagres vão acontecer. Nós somos instrumentos de despertar. Traz uma informação... olha o campo e te traz um olhar com mais clareza para o que pode estar acontecendo ali. E é lindo de ver esse movimento. Gente, assim, atender com as constelações organizacionais para mim foi um presente que a economia, junto com a técnica de olhar para esse campo, me trouxeram nessa existência, nessa vida. É um lugar de muita cura. Muita cura. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Eu falo muito pro meu parceiro evolutivo, meu marido, que eu não me sinto trabalhando quando eu tô atendendo.
quando eu tô com a mentorada, quando eu tô constelando. É uma cura pra mim. Eu tô ali com uma pessoa olhando, mostrando. Só que essa cura é pra mim, é pro meu sistema também. Assim, eu literalmente, eu entro em estado de fluxo e eu perco noção de tempo e espaço. Né? O meu corpo, ele não fica exaurido. Eu lembro que teve um dia que eu tava muito cansada. Muito cansada. Eu falei, cara, eu tenho que atender ainda hoje mais 2 pessoas. Eu tava com um pouquinho de dor de cabeça, né? E aí, quando eu terminei a primeira, porque eu senti no meu campo que era pra fazer os atendimentos, não era pra cancelar. Porque se a gente não tá bem, o ideal é, vamos cancelar. Mas não era isso, era um cansaço mesmo biológico. E me vinha, vai atender. Quando eu terminei de atender, era tanta potência, era tanta energia, era tanta... Na primeira sessão, no primeiro atendimento. E eu falei, cara, aqui tá o meu milagre. Pro mundo e pra mim, né? Clareza é vida, Lu. E aí, eu queria trazer depois de falar, né, aqui da importância da gente estar sempre olhando, não é simplesmente sentar e mais uma live eu assistir, cara, aqui não é sobre isso. Aqui é sobre tomar rédea da tua vida com consciência e no fluxo, não aqui na historinha do ego, mas no fluxo, tocar a sua vida. E aí eu vou trazer um tema hoje pra vocês muito polêmico, né? Eu falo sempre que a minha filosofia aqui é trazer campo, espiritualidade, campo, informação e matéria. E como que essas duas coisas... Olá, João, bem-vindo! E como que essas duas coisas, elas conversam muito e são muito importantes. E como que parece que uma coisa não tá refletindo na outra e tá. O nosso tema de hoje, né? Que é nós somos o divino. E o como que reconhecer isso ou não afeta... Olha que louco, né? Acho que os economistas de plantão vão falar que Shane endoidou. Mas é isso. Porque eu vivo isso. Eu vejo outras pessoas vivendo isso, que estão nesse mesmo propósito, que estão se trabalhando, amadurecendo num nível biológico e num nível espiritual. E amadurecer não é me tornar, é reconhecer quem eu sou. São coisas diferentes. Eu não me torno divino. Oi, lindona Paloma! Beijos! Linda, que saudade! Tá chegando no nosso nível, né? Eu não me torno um ser divino. Eu sou um ser divino. O meu processo aqui é reconhecer, né? E essa fonte, ela é tão amorosa que ela não tem pressa, porque não existe tempo e espaço para ela. Então, qual é o grande drama? É verdade, tá chegando. Te amo, meu amor. Qual é o nosso grande drama aqui no sistema? Aqui no planeta, na nossa vida? É a crença, doida, mas é uma crença, de separação dessa fonte. Como se essa fonte e nós... Aí você pode dar o nome que você quiser. Eu sou Deus, Alá, Jeová, Buda, Jesus, mais o quê? Já, né? Que acho que é lá do Bob Marley, não sei. Não importa o nome, importa porque é uma fonte só. E cada um vai dar o nome que cabe ali no seu pacotinho, tá? Eu chamo de a fonte de tudo que é. Ou do Espírito Santo, que na verdade é um intermediador, é uma informação de intermediação, né? É o que quem comunica ali, essa fonte e nós. E que na verdade somos nós. Nós somos uma parte dessa fonte. Nós somos essa fonte. E quando aconteceu como um sonho essa separação, nós acreditamos que aquilo fosse verdade. Tem a fonte e tem a Cristiane. Tem algo separado de mim. Essa identidade, a minha identidade. Essa potência, a minha potência. E nessa trama toda, tem coisas... O papo é muito profundo de hoje e eu vou tentar trazer com muita leveza pra vocês, tá? E até onde eu sinto que o campo tá sustenta de informação. Pra quem tá assistindo ao vivo e pra quem vai assistir depois. Porque não é sobre assustar, não é sobre deixar nervoso, não é sobre bugar a cabeça.
pode ser um caminho amoroso, gente. Assim, o que eu posso fazer de maior mensagem pra vocês é que pode ser um caminho amoroso. Basta escolher. Eu sempre falo isso pra vocês. Tô olhando através do ego, esse é meu óculos pra vida, é minha percepção pra vida, ou através dessa fonte, que é a minha verdade. Porque o ego é uma ilusão. A minha verdade está nessa fonte do que é a minha origem. E no momento que eu me separo, eu acho que as mães biológicas, principalmente, sentem essa dor de separação quando o filho nasce. É como se não quisesse que esse filho saísse. Então o filho e a mãe biológica, quando corta o cordão umbilical, sente a dor dessa separação. No caso deles, física, emocional. E a gente é no nível espiritual. A gente acreditou que essa historinha, que era só um holograma, uma projeção, ou cada um dá um nome, não importa agora, não vou falar de física quântica aqui com vocês. É importante olhar como funciona. Quando aconteceu, a gente acreditou que isso aconteceu, ficou um buraco, um vazio. Uma dor existencial. Uma culpa de ter me separado. Inclusive, o pecado que a gente tem lá nas religiões e vários simbolismos, vem dessa crença de que eu excluí a fonte de tudo que é da minha vida, da minha identidade. Jesus, quando ele veio aqui, a gente acredita que ele veio pagar pelos nossos pecados, não era sobre isso. O que Jesus tentava mostrar é que não tinha pecado, porque essa separação foi só uma ilusão. É como se a gente acreditasse que um sonho que nós temos aqui, no mundo que a gente acredita ser real, fosse verdadeiro. E a gente se punisse por um sonho, que na verdade é só uma ilusão. Tô fazendo uma analogia para vocês. Então, a ideia de pecado, a ideia de culpa, foi ali que os problemas começaram, se é que eles existem, né? Porque a origem tá só nisso. E aí vem uma projeção, assim, no sentido de pequei, errei, me separei da fonte que eu sou, criei uma nova identidade, sou separado dessa fonte, sinto culpa, porque eu acreditei nesse pecado, sinto culpa, tenho medo de punição. Então eu me puno. Só que como eu não sustento essa punição, eu deixo ela muito inconsciente, é como se fosse uma bomba relógio pronta para explodir, eu projeto no outro. Sabe assim, quando a gente, tô até conversando hoje com uma mentorada, fazendo essa analogia. Sabe quando a gente tá com muita raiva, mas a gente não expressa essa raiva, muita raiva, muita raiva. E aí o marido chega e fala, nossa, o cabelo tá tão lindo, a gente, BUM! Em cima, a gente projeta nele aquela raiva, escoa aquela raiva, projetando nele. Ele é o culpado, ele fez... Só que isso tudo, e aí trazendo para essa ideia de que nós somos divinos e acreditamos que estamos separados dessa identidade verdadeira, é que essa culpa também ela ficou no nosso inconsciente. E só com uma ideia de medo de punição, né? E aí, eu faço um paralelo disso tudo com por que é a importância do autoconhecimento. Se a gente fosse falar de uma maneira verdadeira do que é autoconhecimento, é saber quem somos de fato. E é muito simples, gente, no aspecto do que é. Nós somos o divino. Só que a gente tá tão identificado com o ego, olhar para Jesus e reconhecer aquela história como verdadeira, inclusive, muitas pessoas acreditam em Cristo como uma história verdadeira, validam aquilo, a cura que ele fazia, mas não conseguem olhar e falar, eu também sou Deus, como dizia Cristo. É como se aquela cura de Cristo fosse algo impossível de ser alcançado, mas isso é só porque a gente está identificado com o ego. Então, autoconhecimento é a busca, a responsabilidade de reconhecer que não tem pecado, que não tem culpa e que não precisa ter medo. Exatamente, Lu. Porque tudo isso são simbologias que de todas as formas vão trazendo pra gente, a gente distorce, porque a gente tá muito associado ao ego. Porque aí é uma história pra gente falar, talvez num bate-papo fechado, né?
o que isso fez, como aconteceu essa projeção, como que foi criado esse mundo. Aí é um papo muito, muito mais, assim, profundo, e talvez aqui em live aberta não seja o melhor lugar pra gente conversar. E quando a gente começa a entender, e isso eu me dei muito conta, sabe? Estudando muito, sentindo, meditando, treinando a minha mente, treinando como eu me comporto na vida, que caminho eu escolho. Eu percebi que eu desde nova eu tinha uma busca muito grande pela espiritualidade. Eu com 4 anos falava: Deus, não me deixe sair do sistema sem despertar, sem fazer o que eu vim fazer. E em contrapartida, eu também tinha uma ânsia em independência financeira, porque ali eu me sentia segura. E aí que vai começar o papinho de como que isso reflete na nossa vida material. Dinheiro, casa, apartamento, negócio. Ah, é ilusão? É, mas a gente ainda acredita nisso aqui. Olá, André! Bem-vindo. A gente ainda acredita nisso aqui, então vambora. Cristo usava tudo isso para nos mostrar o caminho. Então tá tudo bem. E eu percebia um vazio muito grande no meu cardíaco. Uma saudade, uma dor, eu não sabia, eu não conseguia explicar. E ao mesmo tempo eu tinha uma ânsia muito por independência financeira, não quero ninguém mandando em mim, eu quero estar segura, nananana. E por mais que eu tivesse tudo ou nada, isso não saía de dentro de mim. Esse vazio, essa busca. E aí a gente começa a atropelar, porque tudo são só simbologias para essa mesma historinha na origem. Problema de doença, problema de dinheiro, problema nos negócios, problemas jurídicos, problemas de sobrepeso. Tudo que a gente diz que é problema, no final, lá na raiz, começa nessa origem. Exatamente nessa origem. Tem um livro até que eu achei muito legal, vou lá pro meu marido compartilhar com os alunos dele lá da sala ao vivo, dos traders, que fala até nisso. Deus, eu já estou me punindo, ó, minhas ações, estou comprando ações e todas elas estão caindo. E aí eu vou mostrar pra vocês como isso é sério. Aí voltando aqui pro meu caso, trazendo como exemplo pra vocês, eu ficava nessa busca e eu entendi que nada ia suprir esse vazio. Enquanto eu não reconhecesse que o amor de mãe, o amor do marido, o amor dos sobrinhos, o amor das irmãs, o dinheiro, a segurança, a fama, ser a PhD em economia, PhD em educação financeira, PhD no mercado financeiro, não ia. Ana, bem-vinda! Não iria cobrir essa dor existencial. Eu duvido que tenha aqui alguém assistindo ao vivo ou gravado que nunca tenha sentido esse vazio. Parece que a vida tá tão legal, mas parece que falta alguma coisa dentro de mim que eu não sei o que é. E, gente, é só a falta de quem você é de verdade. É esse amor com a fonte. Essa segurança com nada, nem dinheiro, nem negócio, nem casamento, nem filho, nada vai te deixar seguro. Nenhum amor mágico, lindo, vai ser o suficiente. Se esse amor primordial, esse amor com a fonte que você é, não estiver sendo reconhecido. E isso é cultivo. E esse sim é o verdadeiro despertar. Não é me tornar alguém evoluído, eu já sou. É reconhecer o que eu sou. Esse amor, essa abundância, que não existe culpa, que não existe pecado. E aí a gente vai aprofundando mais, porque isso cria uma neura no nível da psique muito doida, gente. E a gente olha para o mundo a partir do ego, quando a gente está desconectado dessa fonte, que a gente acredita que tá, e enxerga a loucura. Enxerga a loucura. Bem-vindo, Júnior. E eu indo para um próximo nível. Tá, eu sinto vazio, eu sinto culpa. Se eu sinto culpa, eu não me sinto merecedor. Eu vou ser merecedora de ter dinheiro com facilidade,
bons negócios, bons relacionamentos. Você já se pegou tendo uma puta oportunidade na tua vida e você mesmo destrói com aquilo tudo? Eu conquisto, sinto culpa porque conquistei e eu destruo porque senti culpa e depois eu sinto culpa porque... Entende que é um círculo vicioso do ego que não tem fim. Porque quem criou isso tudo foi o ego. Não tem fim. Então, se você tá girando numa roda e não sai do lugar, pode ter certeza que você tá num círculo vicioso de culpa. Culpa e punição. Culpa, punição. Culpa, punição. Todos os problemas que nós temos, que eu acabei de falar com vocês, é só sobre simbologia. Nada além disso. Oi, lindona. É com todo mundo. Ô, Paloma, comigo também. É tudo. Se eu tô em mágoa, se eu tô em raiva, se eu tô... Porque isso tudo eu tô projetando, né? Tudo isso, no final, começa nessa origem. Então eu vou lá, faço planilha financeira, ganho, perco. Ou tô ganhando, mas tô sentindo dor. E aí projeto, talvez, no relacionamento. Exatamente isso, Paloma. Eu vejo muito isso como consteladora de negócios e finanças, como mentora focada em finanças, dinheiro, negócios, empreendedoras, com traders. Eu vejo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sabe assim, eu falo muito pro meu marido, assim, análise perfeita, o gráfico perfeito, é só operar. E a pessoa não consegue. Ou faz o oposto. E aí depois que toma consciência de novo, retorna um pouco da consciência, um pouco mais de integrado, olha, caramba, o que eu fiz? É esse círculo vicioso de culpa e punição. Culpa e punição. Culpa e punição. Então você pode até achar, essa coisa de Deus, de fonte, de nananã, que isso tem nada a ver com a minha vida material. Tem. Sinto muito trazer essa notícia, ou estou muito feliz por trazer essa notícia. Tem tudo a ver com como você se comporta na vida. Oi, lindona! Bem-vinda, Paula! Essa síndrome de eu não mereço, Paloma, que a Paloma tá falando aqui, quando eu só saía correndo das oportunidades. Essa síndrome aí de eu não mereço, eu não me amo, sem uma justificativa, sabe? Tua vida é bonitinha, você teve uma criação com pais maravilhosos, aí você tem um casamento, sabe, que todo mundo sonha em ter, seus filhos, o emprego, mas dentro de você não se sente merecedora. Não tem uma causa que justifique nesse mundo do ego, mas tem. Porque se a gente for olhando e descendo essas camadas, tá ali, ó, nessa crença que eu não tô, que eu sou uma outra identidade, que eu não tô conectada com essa fonte, que eu não sou essa fonte. Aqui eu não tô falando nem, galera, de milagres, né, que a gente chama de milagre que Jesus fazia, de tocar a mão numa pessoa e curar. Eu não tô nem falando disso. Eu tô falando aqui de uma vida bem prática e comum. Bem prática e comum. Trabalho, dinheiro, relacionamento, saúde. Você acredita que um ser que num nível muito inconsciente, e aí é uma mente só, né? Isso tem um peso coletivo. A gente acha que nós somos separados. Nós somos uma grande mente que explodiu, fizemos várias micro-mentezinhas, né? Consciências, na verdade. Imagina todo mundo acreditando nisso. Você acredita que um ser que acredita que excluiu todo a fonte se sente merecedor de alguma coisa? Difícil. A gente erra com filho. Eu não sou mãe não, mas eu vejo minhas irmãs. É uma culpa que parece que vai morrer. Você faz tudo pelo teu filho. Você é a melhor mãe. Errou uma vírgula, você acha que vai morrer. O pai também. Caramba, errei com meu filho, meu Deus do céu, ele vai me odiar o resto da vida. E entra numa culpa. Imagina
nesse nível, a fonte, o Criador, o puro amor, que nós somos, é quase que uma autoviolência. Mas para nós ainda fica mais fácil entender essa fonte como algo, sabe, grandiosa, como um pai, que na verdade mesmo, somos nós. Mas eu percebo, faço testes com os meus, quando eu dou aula em grupo, eu peço para as pessoas repetirem, eu sou Deus. As pessoas não conseguem, elas travam, elas bugam. E Deus sempre diz, Jesus sempre dizia, que o pai é puro amor. É isso aí, tá vendo, Paula? A Paula tava devendo um passeio pro filho, se sentindo em dívida com o filho, que ela faz tudo por ele. Imagina com o pai, esse pai, né, que na verdade somos nós, mas a gente tem mais facilidade de entender ele assim, né? Eu falei, ó, sai fora que eu quero ser uma coisa diferente de você. E a gente usa essa analogia de pai, porque como Cristo falava, né? O pai é muito amoroso. Ele vai aos pouquinhos dentro do que a gente já consegue acessar. Não é sobre dor. Nós escolhemos passar Nós escolhemos esse filmezinho gravado sobre nós, ou que a gente acha que somos nós, através do ego, da dor. Mas não, Deus não é sobre isso. A fonte, essa informação, essa potência não é sobre isso. É sobre puro amor. Então eu queria trazer muito pra vocês no dia de hoje. Vocês podem fazer o que vocês quiserem no mundo da forma. Ter a melhor consteladora de negócios, se bem que eu uso esse lugar, né? Mas vamos botar isso também. A melhor consteladora, terapeuta, pós-graduação, mestrado, pós-doc, Gran PhD em negócio, em finanças. Enquanto a gente não sair da corrida dos ratos, da culpa e punição, a nossa vida sempre vai estar nessa sensação de que tá faltando alguma coisa. Ou de que eu conquisto e eu mesmo me tiro. Não é ninguém que tá tirando de você. Não é ninguém. É a sua crença na culpa. É a sua crença no eu não mereço. É a sua crença de que o caminho é pelo ego. Ou que eu tenho que seguir os parâmetros do mundo aqui da forma. Eu tenho que escolher o Deus ou o ego. Só que o ego é só uma ilusão. Para que a gente esteja aqui, ó, no mundo da forma. Só que eu posso estar aqui, posso fazer dinheiro, posso ter grandes negócios, mas inteiro nessa verdade, nessa integração com você mesmo. Aí num nível mais... A verdade é essa? Você é a fonte. Nós somos a fonte. Nós somos uma consciência só, uma mente só. Nós. Mas enquanto eu busco fora esse preenchimento, no meu negócio, no meu casamento, no quanto eu tenho na conta para me sentir segura, por mais até que você tenha dinheiro, eu não sei se vai existir alegria e felicidade, sinceramente. Pode até existir euforia momentânea. Mais $1 milhãozinho na conta. Tá. Eu fico estudando muito sobre esses grandes milionários, artistas que conquistaram tudo que um artista queria. Tudo. As premiações, dinheiro, fama, amor do público, e se matavam de tanto vazio. De tanto vazio. Cheio de plaquinha na parede. Cheio de plaquinha na parede. Mas que quando olhava não fazia o mínimo sentido. Aí achar, não, a falta então não é de dinheiro, não é de fama, não é de prêmio, porque eu não tenho um bom casamento. Vai para um casamento, o vazio continua. Então não é o casamento, é filho. Aí, e vai, e busca. E continua essa busca onde não tá a resposta. E essa é uma pegadinha do ego também, tá?
Essa é uma pegadinha do ego também. Te mantendo o tempo inteiro projetando fora, como se alguma coisa fora tivesse poder sobre você. É só um símbolo. E tudo isso pode ser usado, Jesus, o Espírito Santo, o todo, a fonte. Jesus tem uma passagem que eu amo, que ele diz: eu permito a fome. Ele não causa fome, ele permite, porque ele sabe que ali pode ser um canal de cura. Meu filho tá lá escolhendo o ego. Então ele tem um retorreirinho para passar fome. Ok. Você é criador também, meu filho. Mas esse próprio acontecimento é uma oportunidade de cura para você. E o que é a cura? Reconhecer quem você é. Reconhecer, sentir e viver sem culpa. Sem acreditar em punição. Nesse amor que traz paz. E numa alegria constante. Não é se eu tenho dinheiro na minha conta ou não. Não é se o meu negócio saiu. Isso é treinamento, galera. E pra mim também. É treinamento, é treinar a mente. Quando o ego começa a gritar no meu ouvido... Essa semana eu tava em retiro, né, de um curso em milagres. E uma semana antes eu comecei a ter pesadelo. Eu comecei a sentir um pouco mais de raiva do que o normal, sabe? Estranho. E eu falo pro ego assim: eu sinto muito, ego. Eu sinto muito. Mas eu escolho outra forma de viver. Eu escolho viver sobre uma outra percepção. A minha percepção com a fonte, com o amor, com a abundância. E que se algum caminho que parece um problema vier a acontecer no meu roteiro lá de vida, que eu olhe para ele como uma oportunidade de cura. E eu tenho uma certeza dentro de mim, eu falo muito isso pro meu marido. Eu falo assim pra ele, isso foi um mantra que veio pra mim em alguns momentos bem desafiadores. Eu repetia pra mim o dia inteiro. Eu tenho tudo que eu amo e que eu preciso. Porque quando a gente tá em fluxo, nesse campo mais unificado, nesse campo mais amoroso, ouvindo essa fonte, sentindo e caminhando nesse fluxo, nesse rio da vida, tudo que eu preciso vai ser provido para que eu continue me mantendo nesse caminho. É no ego, é no caminho do ego que acontece esse jogo que a gente vê em Gaia. Aqui eu não tô aplaudindo a miséria, eu não tô aplaudindo, não quero ter R$1 na minha conta. Não é sobre isso. Porque miséria não é criação divina. É criação do ego. Ele que precisa desse contraponto, dessa dualidade. Ele precisa disso. Eu estou falando do que fundamenta o nosso estado de ser. Pouco importa para o divino mundo das formas. Então você pode ter dinheiro, você pode casar, inclusive você pode ter um parceiro que esteja num processo, que seja um espelho para você. A gente chama de parceiro evolutivo, sabe? Aquele jogo no sentido do amor verdadeiro, de um contribuindo com o outro no crescimento. Opa, tô percebendo isso no meu marido, ou porque tem nisso que precisa ser curado em mim. Tô sentindo raiva. Tá, por que eu tô sentindo raiva? O que tem dentro de mim que eu preciso perdoar, que eu preciso curar, que eu preciso sair da culpa? Porque lembra que eu falei das simbologias? Tudo são símbolos. O carro que bateu, a doença que chegou. A doença que chega na nossa vida é uma projeção de uma culpa no nosso corpo físico. O dinheiro que não chega, a mesma coisa. São só símbolos e que, para o divino, são oportunidades de cura. E aí, é muito lindo quando você está andando no fluxo. Culpa de tudo, né, Paula? É isso. E eu fico sacando o que está acontecendo. Opa, rolou uma coisinha aqui. Um babadinho aqui. O que nisso tem em mim que precisa ser curado?
eu preciso ainda me perdoar. Eu tenho um comando, um mantra também que veio pra mim no momento que eu tava sentindo um pouco de angústia, vontade de chorar. Eu percebia que aquilo não vinha bem da Cris. Só que se eu sei que eu sou uma com todos, e eu dei um comando para que tudo que não é verdadeiro sobre aquilo que eu tava sentindo, que Deus, a fonte, o Espírito Santo, corrigisse na minha mente. E só ficasse o que é verdadeiro sobre aquilo. Cara, assim, foi demorando, tava muito forte, muito. Aí foi passando, quando não deu meia hora, é como se nada tivesse acontecido. Isso, é claro, porque talvez não tivesse tão identificado e emaranhado comigo, coisas mais emaranhadas, vai demorar mais, e talvez sejam dias e semanas, e talvez algumas coisas anos. Sabe aquela coisa que pega bem no teu calo, assim? Para uns é a doença, para outros é o dinheiro, para outros são os negócios, para outros são os relacionamentos, para outros os filhos, os primos, irmãos, famílias, não importa. Vocês sacam o como que a nossa vida espiritual, informacional, tá assim, inclusive no mundo das formas? Nos meus negócios, com o meu dinheiro, com as minhas escolhas. E aí é óbvio, né? A gente teve aula lá sobre o sistema SARA, sobre a biologia, como a gente enxerga o mundo, o que acontece no sistema SARA. Então, eu escolho caminhar a partir de uma percepção de culpa, de pecado, de medo, de que eu tô separada da fonte. Como que o meu SARA vai estar? Bingo! Ah, eu escolho caminhar a partir da percepção da fonte, do amor, da abundância, do crescimento, não. Bingo! Como é que a estrutura biológica do meu SARA vai estar? Olhando pra isso. Sabe aquelas pessoas, acho isso muito incrível, que tem duas pessoas no mesmo lugar. Uma só consegue ver tragédia, tristeza, escassez. Bem-vindo, Lucas. Escassez. E a outra que tá do lado consegue ver beleza, a paz. Porque esse é um mundo interno. Tudo, galera. Isso a física quântica já tá falando. É porque eu não quero falar de física quântica aqui, porque é muito complexo. Mas a física quântica já prova. Não existe universo fora de você. Existe o seu mundo interno, que ele é só projetado. Então tudo que você tá vendo é porque tá no seu sistema. Por exemplo, eu caminho aqui no meu condomínio e fico... Eu amo, já falei isso, inclusive tá escrito no meu livro. Eu amo caminhar no meu condomínio e fico vendo as árvores frutíferas. Olá! Boa tarde, Lucas. E eu vejo os biquinhos dos passarinhos que comeram a cerola, tem jabuticaba, tem um monte de... Ah, parabéns, Lucas! Parabéns! Ó, mais um ano aí de crescimento, de expansão, parabéns! Feliz aniversário, que a fonte, que o Espírito Santo seja sempre, sempre a sua escolha. Beijo! E eu caminho aqui no meu condomínio sempre nessa questão das flores. Eu amo, tem muitas flores aqui. O nosso jardineiro aqui do condomínio, ele é incrível. Eu falo que ele tem mão verde. Tudo que ele toca, gente, vira assim um monumento da natureza. Mas eu te garanto que tem pessoas que andam no condomínio olhando o que não tá bom, o que tá errado, o que tá equivocado, porque, essa planta aqui não tinha que estar aqui, tinha que estar lá. Não é que a gente não vá olhar, porque precisa ser corrigido no mundo das formas, da vida prática, sabe? Não é isso. Mas não é o meu foco. Eu tenho um negócio e ele tem uma questão na área de vendas. Eu tô com o meu foco no problema ou como eu vou resolver aquilo? A Paula tá falando aqui, ó. Meu marido reclama que eu vejo tudo, que tudo tá bom, tá lindo e ele se irrita com isso. Pena que eu não posso mudar a cabeça dele por... Opa, não. Lembra que Jesus sempre fala que o pai é amoroso? O pai não sai atropelando ninguém. Só que quando você mudar, se te incomoda ele ficar irritado, algo em você também precisa ser visto. Algo em você precisa ser curado.
e normalmente cai nessa culpa lá original. Então, é sempre trabalhando. A partir desses símbolos, né, que a gente vai pegando, vai entendendo, é a irritação aqui, é o incômodo ali, é a reclamação lá. Por exemplo, agora mesmo, minha irmã acabou de mandar o convite de aniversário do meu sobrinho, que é nosso afilhado, meu afilhado e afilhado do meu marido. Lindo da titia, vai fazer 7 anos, gente, um mocinho. E ela vai fazer dia 15 de junho, aniversário dele é dia 13. Só que a gente acabou de descobrir que o meu marido vai estar gravando, porque ele é professor de MBA, de graduação, ele vai estar gravando aula naquele dia. Ou um dia antes, uma coisa assim. Se fosse aquele dia antes, eu ia fazer ele ligar, desmarcar. Não vá, porque... Eu não. Eu falei, a frase foi assim, a gente olhou um pro outro e falou, deixa que o Espírito Santo vai guiar, porque tem que ser. Então, com isso, eu já tive minha cura. Com o meu sistema familiar, com a minha mãe. Eu já sei o meu lugar nesse sistema. Por isso que eu gosto muito das constelações para esse processo de cura. Apesar de ser um lugar ainda que a gente tá olhando para o mundo da forma, a gente precisa disso. Jesus fazia isso, né? A Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, honrar pai e mãe. Tem tudo um porquê por trás disso. Jesus não era trouxa. De boba esse cara não tinha... Ah, mas ele foi crucificado. Ele sabia. E tá tudo bem. É isso, Paula, sabe? A gente precisa perceber... Só responder aqui a Paula, pessoal. Que o que em mim tá gerando isso? O Ho'oponopono lindamente nos ensina isso. O Healing, que foi um grande aluno de quem trouxe o Ho'oponopono, ele é um psicólogo que trabalhava num presídio na ala psiquiátrica. E ele pegava as fichas dos pacientes todos os dias e fazia um Ho'oponopono para cada um dos pacientes. Ele pegava, lia a ficha daquela pessoa que estava presa na ala psiquiátrica, lia a história e limpava nele as memórias que contribuíam com aquilo. Em 6 meses, galera, a ala psiquiátrica foi fechada, que ele trabalhava. Ou os presos foram liberados, ou já estabilizaram os seus quadros, inclusive, né, dentro da psiquiatria, e foram para outra ala. 6 meses de Ho'oponopono, que é, inclusive, a técnica que eu uso muito com meus mentorados, com os meus constelados. Porque se eu tô falando de limpeza de uma memória que nem é verdadeira, porque na verdade nós somos puro amor, o Ho'oponopono é uma grande técnica e fácil. Você faz Ho'oponopono no carro, você faz Ho'oponopono no avião, você faz Ho'oponopono no banheiro, você faz Ho'oponopono fazendo número 1, número 2, você faz cozinhando e você faz também na hora da sua meditação. Eu medito todas as manhãs com o Ho'oponopono. Eu tenho lá o que eu quero limpar e fico fazendo por um bom tempo. Depois faço o meu exercício do Curso em Milagres, estudo no Curso em Milagres e começo o meu dia. Não precisa ser dolorido. Não precisa... A Lizzie Hay, por exemplo, ela usava EFT, né? Só que se a gente olhar o EFT, ela tem também uma pegada do Ho'oponopono. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Aquelas memórias... E vai liberando as memórias. Eu não fico lá catucando qual é a memória que XPTO... Não, até porque o Ho'oponopono é uma ferramenta tão linda que transcende, sabe? Eles sabem que nós somos a fonte. É só limpar a memória que não é verdadeira. A memória, quando eu olho um assassino e eu sinto ódio, tá? O que em mim tá projetando aquilo ali? Deixa eu curar em mim essa informação. Porque pra fonte não tem assassino. Ele também é por amor. Só que também, como nós, ainda perdido, acreditando no mundo de Maia. E isso é pra tudo. Isso é pros negócios, pra vida do relacionamento. Olha como é que é prático, gente. Jesus deixou tudo prontinho pra gente. Tanto que no Ho'oponopono a gente fala que é uma oração. O que Cristo falava? Essa conexão que ele tinha com o Pai era através de uma oração. Aí a gente pode falar de meditação. A minha meditação não é uma meditação. Eu tenho, inclusive, eu sou iniciada na Diksha, em algumas práticas indianas. Tem algumas meditações, ó, punk, lá que tu não sente o corpo.
Mas não precisa. Eu gosto, mas não precisa. Não tem que ser esse caminho. A minha verdadeira oração é quando eu tô em conexão. É só isso. Quando eu digo medito, é a hora que eu tô em conexão, assim, que para tudo no mundo da forma. É o tempo que eu estou para me reconectar, para limpar, para estudar, sabe, sentir. Não é que eu não fique conectada depois, né? Observadora do jogo que tá rolando. Claro que sim. Mas todo dia é como se eu tomasse o meu todinho pra, ó, minha proteína. Fica melhor, né? Pra fortalecer esses músculos da consciência pra chegar na mente. Nessa mente unificada. Vocês entendem como fica muito mais fácil? Casa, carro, apartamento, dinheiro, o que vocês quiserem. Ai, Cristiane, então tudo vai ser só flores na minha vida? Não é bem assim. Existe um roteirinho escrito. Só que se eu entro dentro do Zen, a gente fala do instante santo. Eu dou salto de consciência. Então, se eu tinha que passar por X, aquela parte do roteiro é retirada. Cara, olha a sacada que Cristo traz pra gente no Curso em Milagres. É tipo, eu posso chegar no Canadá. Ó, tô doida pra ir pro Canadá esse ano. Eu posso chegar no Canadá, na casa da minha amiga, andando, sofrendo, sol, chuva, gelo e tudo, ou de avião, de primeira classe. Pá! 20 horas eu tô lá. Ao total de voo, 15, 12, sei lá. Botei 20, né? Porque tem de um voo pro outro, né? Às vezes demora um pouco, 6 horas de espera de um voo pro outro. Então bota 20 horas. Eu nem sei se as pé eu chego lá. No caso aqui a gente vai chegar nessa unicidade, nesse reconhecimento de unicidade. Mas não precisa ser sofrido. Mesmo o roteiro estando escrito. Então entende como é muito, mas muito mais leve a gente caminhar reconhecendo que nós somos o divino, essa fonte, sem culpa, sem mimimi lá de que eu fui lá. É inconsciente, eu tô falando mimimi, mas eu passo pelo mimimi também, tá, galera? Não é só vocês, não. Oi, lindona! Chegou! Eu passo pelo mimimi também. A diferença só é que eu já passo consciente. Opa, o ego tá gritando aqui. E eu fico pra mim. Não existe culpa, Senhor. Limpa na minha mente, corrige da minha mente tudo que me faz acreditar nisso. Porque aí o ego vai fazendo um monte de emaranhadozinho pra te convencer de que você é o pecador, que tu ferrou com Deus. A gente escuta a música assim o tempo inteiro. Você me ama, mas eu sou pecador. Você me ama, mas eu sou pecador. O pecador, intrinsecamente, tá no nosso sistema a ideia de que ele tem que pagar por uma coisa. É igual assassino, ele não tem que ser preso, né? Essa ideia que nós temos, o assassino tem que ser preso. Nessa regra no mundo humano, o pecador tem que pagar pelo pecado. Aí você mesmo se pune, não tendo dinheiro, não prosperando, ficando doente. E a gente fica nesse jogo do ego de vítima e de algoz. É sempre esse jogo, tá? Uma hora eu sou vítima, uma hora eu sou algoz, e fica esse jogo. Por toda a eternidade, até que um dia a gente realmente chega, a dor já foi muito profunda, eu sou a fonte e ponto final. Então, casa, carro, apartamento, dinheiro, também estão ligados a como eu olho e percebo a vida. A Ed é uma trader. Tem exatamente... É que eu tô sem meu livro aqui, galera, se não mostrava. No livro que eu tô lendo, O Universo é um Sonho, é incrível esse livro. Ele mostra lá uma parte, ele fala toda essa estrutura, é bem mais profundo. Eu vou até pedir a Ed pra ver se o Márcio depois mostra pra vocês, tá? E lá ele fala exatamente isso. Deus não precisa me castigar, tá? Eu já tô me punindo. Aí aparece o proforme dele, com as ações dele, despencando. Ele, ó, as ações que eu comprei estão despencando.
E aí a gente linka isso com o sistema Sara. Se eu preciso me punir, eu vou arrumando mecanismos de me punir. Perdendo dinheiro, perdendo saúde, relacionamento, nananã. Aí eu consigo de novo. Só que percebe que assim, a maioria das pessoas conseguem coisas grandes, que a gente acha no mundo da forma grandioso, com muita dor e com muita sensação de que não merece aquilo. Por que não merece? Se você é filho do todo. Se você é o divino. Eu fico pensando assim, gente, quem mais merece? Só que isso ainda é cognitivo. E a gente vai treinando a mente, e sentindo no nosso cardíaco, que era onde estava o principal chakra de Cristo, ele estava muito unificado, né? Com o Espírito Santo, com o Eu Sou, com essa fonte. Isso irradiava através do peito dele. Esse chakra, que é céu e terra, uniu, ele conseguia expandir. Então assim, eu falo que eu sempre tive Jesus como um grande mestre na minha vida mesmo, sabe? De ensinamentos, só que não nesse olhar de pecado. Eu nunca acreditei nisso, desde criança, é engraçado isso. Eu já achava aquilo meio estranho. Não sabia por quê, mas eu achava meio estranho. E não vi o discurso de Jesus como muitas pessoas veem, eu vim trazer a espada, eu sempre vi um discurso e um sentir de muito amor, de ancorar a energia crística, de ancorar no sistema energia unificada, da fonte de tudo que é. Então, e eu gosto de dizer pra vocês coisas práticas. As pessoas podem falar assim, ai, Cristiane, tá bom, o que serve pra minha vida aqui no mundo da forma? Tenha olhos de ver. Eu trouxe aqui de uma maneira bem leve pra vocês o quanto isso impacta no dinheiro, no trade. Já se sabotou, Ed? Me fala aqui, me dá um exemplo, se eu puder te ajudar, eu te ajudo, tá? Mas olha só, você tendo essa consciência, você já vai começar a perceber qual é a fala. Eu falo muito isso, né, com meu marido, e ele também estuda, ele também é constelador organizacional. Ele também é mentor, além de analista, né? E a gente fala muito isso. O quanto que isso é o que mais impacta no resultado financeiro das pessoas. Tô falando até de mercado financeiro mesmo. Porque olha só, é um dinheiro que você ganha em algumas horas do dia, enquanto o povo tá todo se ferrando para ganhar o mesmo valor. Então você tem facilidade, privilégio, que não é qualquer um pode fazer. Basta querer sentar bundinha igual a Ed e estudar. Ou tá numa sala ao vivo, pelo menos. Pega lá o básico, aprende, copia e cola o que o analista tá mandando. E as pessoas não conseguem. Por quê? E talvez lá, com meu marido, o resultado pelos estudos dele sejam melhores, porque o tempo inteiro, não sei se a Ed acompanha direitinho a sala ao vivo todo dia, eu acho que sim. Mas o tempo inteiro ele tá falando de mentalidade. Ele é muito, quando eu falo que o marido parece um Buda. Ele tá o tempo inteiro falando de mentalidade. Tanto que ele opera com os alunos dele com o Japamala do lado. Porque se ele não tá bem, ele tá passando call e ele tá fazendo Ho'oponopono. Voltou, lindona? Beijo. Vocês já viram, pensaram, um analista do mercado financeiro. Ó, um analista do mercado financeiro, economista, que antes de ser analista, ele é economista, operando com Japamala. Cara, é porque não tá o Japamala dele aqui agora. Tá lá inclusive está lá em cima, do lado do computador dele, no escritório. Ed, mas você tem clareza porque você não consegue, já tá 30 dias sem operar? É por uma questão que aconteceu, mesmo de logística sua, de tempo? Ou você tá sem força e potência? Fala aqui pra mim. Depois, Ed, me passa uma mensagem aqui no Insta, no privado, e a gente marca pra fazer um diagnóstico com você do que pode estar rolando, tá bom? Se você tocar o seu coração, tá? Tá vendo a Paloma aqui, ó? A Paloma já foi atendida pelo Márcio. Ele é muito... E já conhece o Márcio há muitos anos, né, Paloma? Sei lá. Eu nem sei mais, Paloma. Deve ter quase 10 anos. Sei lá, 7 anos que a gente já se conhece. Paloma foi minha coach. O meu marido é muito calmo.
Mas não acho que não tem coisinha pra limpar ali, não. Então ele já sabe disso, os alunos até falam, Márcio, cadê teu japamala? Tá lá, do lado dele. E tá lá. Ele tem muita destreza, já foi broker muitos anos, então ele consegue analisar assim, com uma mãozinha passar a ordem e tá no japamala dele. E se não tá com o japamala aqui, ó, ele tá fazendo a oração. Inclusive para os alunos dele. Ó, já 7 anos. 7 anos já que a gente se conhece. Então, assim, por isso que os resultados são melhores. Mas eu garanto, se todos os alunos do meu marido fizessem uma mentoria, e não tô falando que seja comigo, com meu marido não, quem eles escolherem, porque eu acho que tem muito isso da atração do campo, sabe? Aquela pessoa tem histórias que ela desemaranhou, que são parecidas com a minha, e eu acho que vai dar match. Isso não é lógico, tá? E nem cognitivo, isso é o sentir, você sente o campo, sabe? Tu olha pra você, cara, eu tenho que ter essa mentora do meu lado, eu tenho que ter esse cara comigo. Eu duvido que o resultado não seria infinitamente maior da galera lá na sala ao vivo. Infinitamente maior. E isso não é sobre só o trade. Porque isso, quando você trabalha essa fonte, você vai trabalhando todos os pilares da sua vida. Aos pouquinhos, vai desemaranhando conforme você está disponível e com menos resistência. E se continuar os exercícios, sabe? Aí quando você fica, caramba, mas isso aqui pra mim era tão difícil, agora é leve. A vida, ela começa a fluir com outro olhar, sabe? Eu queria muitas vezes pra vocês hoje, sabe? Eu falo assim, Deus, por que você me botou no mundo das finanças? Eu pergunto muito isso pra Deus, porque eu amo falar sobre a fonte. E o tempo inteiro ele traz pra mim, minha filha, você veio unir, mostrar pras pessoas, trazer a boa nova, que isso tem encaixe com isso aqui. Isso aqui é a causa. Isso aqui é o efeito. A causa, quem eu acredito que sou, a identidade, culpa ou não culpa, nananã, reconheço, não reconheço, que causa esse mundo como você tá vendo. Como assim não esquece da sala, Ed? Me fala. Porque é bom trazer exemplos práticos para vocês, porque é assim que o nosso sistema biológico ele consegue reconhecer, através de coisas lúdicas, de histórias, sabe? Fica melhor do que eu trazer aqui várias teorias de livros de física quântica que talvez não faça nem sentido. É como se não conseguisse visualizar, ainda mais se for a primeira vez que você está vendo aquele tema na sua existência. Mas não esquece de mandar uma mensagem, tá, Ed? Se você sentir aí no seu coração. E a gente marca. Mas o que eu queria dizer, eu falando, né, voltando a falar de Deus, eu perguntava muito pra ele, falei, cara, eu gosto tanto de ensinar para as pessoas tudo que eu aprendi sobre a fonte, sobre como esse jogo aqui funciona. Só que ele diz pra mim, você veio trazer a boa nova. Não é sobre, é pecado ter dinheiro, é pecado, não tem pecado. Mas para que exista fluxo, eu preciso reconhecer quem eu sou. Porque o jogo do ego é um jogo pesado. De ganho, perco, ganho. Porque ele precisa estar nesse dilema da dualidade. Sabe? Não tem outro caminho pro ego. Assim que ele foi construído. Perfeito, Ed. Né? Porque talvez você tenha feito uma âncora com a sala. E até uma âncora de tranquilidade. Porque a gente vê muitos analistas, os traders, e aqui não é uma crítica, é só como é, só isso. De, sabe? Aquela coisa assim, muito matéria, muito terra, e tudo agitado, tudo infartando. E uma vez eu falei pro meu marido isso. Uma vez aconteceu um caso, há muitos anos atrás, ele era broker. Aconteceu um dedo gordo nos Estados Unidos, na ação da Apple. E tudo despencou. Um amigo nosso de faculdade, ele ia casar em um mês. E o dinheiro que eles tinham que pagar, uma parcela do apartamento, ele pegou, escondido da noiva, pra operar. Ele era broker também, tá? E ele perdeu o dinheiro todo e mais um pouco. E ganhou 3 apartamentos no mesmo dia. Aí nós chegamos na faculdade. E todo mundo, aconteceu isso com todo mundo. Meu marido aconteceu isso.
com os amigos dele, porque eles estavam operando, ainda mais meu marido comprava muito derivativo para os clientes dele, então era assim, era em 1 segundo. E não tinha essa facilidade hoje não, de ordem, acho que é oco, né? Que stop já fica lá junto com a ordem. É ruim na nossa época, ó. Estou confessando a minha idade. Era na munheca que tinha que botar stop. Não deu tempo de botar stop, galera, nesse momento que aconteceu isso. Então, lambeu tudo de todo mundo. A galera que perdeu o apartamento em frente à praia no Rio de Janeiro, imagina. Ganhar apartamento. E os amigos nossos chegaram tudo na faculdade, a gente já namorava, já era noivo, com garrafa de uísque e fumando. Aí um dia eu virei pra ele e falei, olha só, eu não escolho ficar viúva cedo. Porque o índice de infarto e de morte prematura em pessoas do mercado financeiro é muito alta pelo estresse. De quem trabalha, não é nem tanto de o trader assim, que escolhe ser um profissional, é diferente, é outra pressão. Mas imagina você estar operando bilhões dos outros. Que era o que meu marido fazia. E aí chegou a galera com garrafa de uísque e fumando, e pessoas que nem fumavam. Eu lembro dessa cena assim, fica na minha mente até hoje. Eu falei assim, amor, olha bem pros nossos amigos. Aí ele, mas o que foi, amor? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu não quero, eu não escolho a vida assim pra mim. Eu não escolho você talvez se tornar um alcoólatra. E se for uma escolha dele, tava tudo bem. É uma escolha dele, talvez a gente não tivesse casado. Eu não escolho uma vida assim. Eu falava pra ele, eu sinto que pode ser leve, mas pra ele sempre foi leve. Tanto que ele fala que quando aconteceu, ele fica em estado total de presença. Ele fala pra mim que ele não escutava nem os telefones tocando da corretora. Uma menina que trabalhava com ele chamando ele só falou assim, não estou pra ninguém, eu preciso zerar uma posição dos clientes. E não, ele ficou por 1 hora operando em estado totalmente assim, de presença. Ele via os números passando assim na frente dele, e os dedos já iam, sabe? Quando ele via, já tinha passado as ordens, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Ele tava no mercado de derivativo esse dia. Até que eles foram descobrir que foi um dedo gordo. Aí um dia eu explico pra vocês o que é isso. E eu falei, cara, não tem sentido. Não é sobre ficar milionário, deixar o dinheiro pra mim, infartar, morrer e tchau. E aí... Só que o legal é que o Márcio sempre foi assim. Ele sempre foi mais calmo. Pra ele, você vê, ele fala... Vocês vão ver. Ele fala mais calmo, ele fala mais pausado. Tirar o Márcio do eixo é muito difícil. Se tirar o Márcio do eixo... Cara, aconteceu uma coisa bem sériazinha ali no mundo do ego. Porque ele é muito difícil tirar ele desse lugar, sabe, de presença. E eu acho isso lindo, não é porque é meu marido, não. Tem um amigo nosso que também é assim, que também é economista. Ele e o Lê, que é até nosso padrinho de casamento. Os dois são muito budinha, sabe? O mundo tá despencando, eles estão assim. E é esse lugar. Por isso que ele tá aí, super saudável, magrinho, não engorda 1 grama. Nossos amigos, tudo engordando, tudo já com cara de 50 anos mais velho. Se acabando no corpo físico mesmo. Pra ele não. É só sala ao vivo. Ele tá ali pra entregar o melhor dele. E ajudar os alunos dele a colocar pra fora o melhor deles, do tempo deles, sem ficar cobrando, porque os alunos do Márcio se cobram muito. Ai, não consegui. Você fez game, eu fiz loja. Calma, respira. É o seu processo. É assim que ele toca, né? O projeto. Então é isso, meus amores, por hoje. Acho que eu falei muito já, mais de 1 hora aqui de live já. Eu tinha prometido que eu não ia passar de 1 hora. Mas eu queria que vocês refletissem sobre isso, sabe? Olha com carinho o quanto eu me sinto conectada, quanto eu reconheço que eu sou essa fonte. Mas de verdade, sabe? Escreve. Vai escrevendo. E deixa o fluxo vir, não fica tentando falar, escrever o que você acha que tem que escrever, não. Para esse divino. O que você sente, pensa, acha, acredita sobre essa fonte? Ai, não acredito. Que voz tem mais força para você, o do ego? Que eu já ensinei para vocês como que a gente saca se é o eguinho ou se não é o eguinho que tá falando ali na hora. E saibam que... sem sombra de dúvida nenhuma, o quanto eu tô conectada com essa fonte e seguindo o fluxo que essa fonte vai me mostrando, que sou eu mesma, mas em outro nível, mais
a vida flui. Não significa que não haverão percalços, porque lembra, a gente precisa ir limpando essa culpa, esse drama todo que a gente acredita que aconteceu. Mas como eu tô olhando com leveza, eu vou olhar até pra esse problema e falar assim, ok, o que eu tenho pra aprender aqui? E todo medo de fome, de não sei o quê, de morrer, isso vai começando a perder força. De não ter dinheiro, de, meu Deus, vou precisar do dinheiro dos outros, eu vou ser humilhada. Dinheiro dos outros, não tem dinheiro dos outros, tem dinheiro da fonte. Fico brincando. Nem deu na época, pra ela tá tudo bem. Mas vamos lá, se nós somos todos um, não tem dinheiro do outro, porque o outro é tu também. Entende? E se eu tô num lugar de inteireza, reconhecendo tudo isso, se um dia eu precisei do dinheiro de alguém, que eu acredito que é alguém fora de mim, eu vou inteira. Eu não vou no medo, porque se eu for no medo de ser humilhada, eu vou ser humilhada. Bem-vindo, Plínio! Se eu tenho medo, eu vou ser humilhada. O outro é só um espelho pra mim. É incrível isso, né, Lu? Tira o peso. Vai tirando peso. Sabe, minha médica, ela fala muito isso pra mim. Aí fica o povo com medo. Não vou ter casa, não vou ter comida. Cara, o filho do todo. Como que ele pode ter medo disso? Saca? Só que o ego, ele pra existir, precisa desse joguinho. Então, é nisso que ele quer que a gente acredite. Que eu sou apenas esse personagem sem poder nenhum. Até de criação. Porque o dinheiro também é criação. E vou dar um spoiler aqui. É só até onde eu vou. Nossa criação. Se a gente entendesse o nosso poder de verdade, sentisse, olhasse para esse mundo e falasse assim, cara, eu criei. Só que o que eu tô escolhendo criar? Essa é só essa sacada. Lembra que eu falei? Que tudo que você fora é só seu mundo interno? Tudo. Eu estou vendo o bandido XPTO. Tá no seu mundo interno. De alguma forma ele tá no seu mundo interno. Ele tá na sua tela mental. Perdoa. Eu tenho uma técnica que eu acho linda, assim. Uma filosofia, né? Junto com uma técnica que diz: para que a gente se cure de uma doença, a gente precisa também olhar com amor para essa doença. E agradecer o ensinamento que ela trouxe. Só isso. E aí, aquilo vai perdendo força. Um amigo meu, só pra finalizar, um amigo meu de uma formação em psicoterapia transgenerativa, ele teve Covid gravíssimo. É um cara forte, alto, assim. Foi até um choque pra mim saber que ele teve o Covid e ficou grave como ele ficou. Porque biologicamente era um cara totalmente fora do risco, né? Mas foi muito grave. Ele ficou entubado, enfim. Ele só via a galera entrando e saindo morta, entrando e saindo morta. E um dia, acho que ele tava pra ser entubado, uma amiga dele ligou. Eu podia ficar com o celular naquela época no CTI, né? Ele não tava entubado. Ou tava pra ser entubado. E ela não sabia que ele tava no hospital, teve um sonho com ele, aí falou pra ele lá algumas coisas. E ele grave, os exames dele agravando. Aí ela falou algumas coisas pra ele que eu não vou falar, porque são coisas muito íntimas. E ele tomou consciência que não era sobre a guerra com o Covid. Porque ele era muito fortão, muito decidido. Ele falava assim, você não vai me vencer. Eu não vou morrer por causa disso. E que esse vírus, tem que matar esse vírus, tem que... Nesse dia ele tomou consciência que não era sobre uma guerra contra o Covid. E a partir desse dia, e aí ele foi entubado. E todos os dias ele conversava com essa informação, com o Covid. Pedindo perdão, falando pra esses vírusinhos que entendia que eles também estavam em dor. E que ele estava entendendo os ensinamentos dele. E que amorosamente ele falou assim, mas eu quero continuar aqui. Eu sinto que eu ainda tenho que continuar aqui. Vivo no mundo da forma. E ele começou a melhorar. Os médicos não entendiam como a melhora dele, porque foi uma melhora espontânea. Ele não tomou nenhuma medicação diferente, ele não fez nenhum procedimento diferente. Ele tava só agravando, entubado, e os médicos, um cara forte aqui, não sabiam o que fazer com ele. Até um dia que os médicos foram conversar com ele. Cara, olha os teus exames. Só que aí os médicos começaram a falar assim,
Eu me emociono de falar isso. Foi uma coisa muito linda que eu vivi. Nós vencemos, a gente tá matando todos eles. Aí ele falou assim, por favor, não fale isso pra mim, não. E aí ele começou a conversar com os médicos como ele estava fazendo. Vocês acreditam que toda a equipe do CTI começou a falar assim com os seus pacientes? A partir dessa perspectiva que esse amigo deu para os médicos e para os enfermeiros. Ele podia ter ficado calado, né? E simplesmente, conforme a pessoa ia falando, ele não. Isso não é verdade. Eu não tô aqui em guerra contra o Covid. Não é ele o meu monstro. E o clima do CTI mudou. Porque era um clima de morte. Era um clima de pânico. Era um clima de quem é o... Essa frase que ele usava. Que eles ficavam assim, quem vai ser o próximo a sair num saco daqui de dentro? Você tava conversando com o teu vizinho antes de ser entubado e daqui a pouco o cara fazia uma parada, morto. E é um dos nossos maiores medos, né? Porque a gente acredita que tá separado dessa fonte. E a gente acredita que existe morte. Então assim, eu tô falando de uma coisa muito grave, gente. Tô falando de um Covid gravíssimo. Num jovem. Jovem adulto. E que entender que não é sobre guerra, inclusive no mundo da doença, que também não existe, mas a gente faz essa projeção, e olhar pra essa doença com amorosidade e falar assim, tá tudo bem. Eu sei que você também não tá feliz. Porque o tempo inteiro, Covid não presta, Covid tá matando. Essa informação também tem as questões. Isso é um papo para outro momento. E de entrar em perdão, de entrar no que eu tô aprendendo e de falar humildemente, eu quero continuar vivo. Como que a gente pode se relacionar? E aos pouquinhos, ele foi se curando sem nenhuma outra terapia, né? Terapia mesmo dos médicos, de medicamentosa, terapia medicamentosa. Porque já tinha feito tudo nele. Tudo. E aí ele voltou pro curso, né? Ele ficou afastado, ele ficou bastante tempo no hospital, como se nada tivesse acontecido. Você não dizia que aquele homem, ele não tinha sequela do Covid. O homem que ficou entubado, normalmente você ainda fica com a fala, com sequela, por um tempo. Então, assim, imagina isso que é uma coisa, o limiar ali, vida e morte. Imagina nas finanças, nos negócios, nos relacionamentos, que a gente tem tempo para olhar a partir desse olhar. Fica, então, essa experiência para vocês. Me veio agora de contar isso para vocês, assim, engraçado, eu nunca tinha contado isso nem em live, nem para aluno, mas veio muito forte para mim. Gratidão pela presença de vocês, gratidão por quem vai assistir gravado. E eu desejo da minha alma paz perfeita, amor perfeito na vida de vocês. Que a escolha de vocês sempre seja olhar a partir dessa fonte. Que é tudo, na verdade. Que nada existe além disso. Beijos e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.